a gente tenha um lugar e toda a gente seja ouvida e possa fazer parte da sociedade, apesar daquilo que lhes tenha acontecido. A doutora faz passar a mensagem de que toda a gente é importante. Toda a gente conta. E Isso. ninguém pode ficar para trás. Exatamente. A questão é exatamente essa, porque nós temos, de cima para se as pessoas olharem, há aqui uma mudança de paradigma na sociedade. As pessoas começam a ver isto de outra forma. Nós temos, efetivamente, temos uma Secretária de Estado que é cega, a Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência é cega. Temos uma preocupação efetiva em ter uma área do governo dedicada a esta franja da população e a todas as... porque isto acaba por se cruzar. Há pessoas, vamos lá ver, há pessoas com incapacidade, muitas vezes sem elas perceberem que têm uma incapacidade e às vezes há incapacidades, não é preciso ter um papel a dizer que a pessoa tem uma incapacidade para a pessoa a ter, seja de que forma for. E tem que haver, de facto, às vezes um olhar diferente. E como as coisas não são naturais na sociedade, infelizmente, tem que haver estruturas que de facto, velem por essas pessoas. A Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que eu volto a dizer, a senhora Secretária de Estado é cega e, no entanto, é uma pessoa competentíssima e que tem feito um trabalho, a doutora Ana Sofia Antunes tem feito um trabalho excepcional nesta área, tem desenvolvido esta área, no fundo, a adequar a todas as diretrizes internacionais, porque nós somos signatários da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e toda a nossa legislação tem que estar vertida nessa Convenção e tem que ser, de facto, adequada à Convenção. Temos o Instituto Nacional para a Reabilitação que apoia e, no fundo, dirige todas as questões relativas às pessoas com deficiência e também supervisiona essas questões e também tem balcões de atendimento em que as pessoas podem perguntar, porque neste momento informação é poder. Uma pessoa só pode aceder às prestações sociais da que tem direito. Neste momento as pessoas com deficiência têm direito a prestações sociais, têm direito a produtos de apoio como a minha cadeira, pagos a 100% pela Segurança Social ou pagos a 100% pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, têm direito a cotas de emprego, têm direito a descontos nos transportes, têm direito a descontos em vários serviços, há um guia online, que é o guia sobre os direitos das pessoas com deficiência, onde tem lá tudo o que é legislação e tudo o que é direitos que as pessoas têm. Porque, efetivamente, é uma comunidade que tem que ter um olhar diferente, porque, repare, as pessoas com deficiência têm, para além do peso social, de não conseguir emprego, ou de serem vistas, de serem excluídas, ou serem vistas de forma diferente, basta dizer que eu, por exemplo, não posso fazer férias quando me apetece, e eu que posso fazer férias, ou não posso ir a um restaurante quando me apetece, muitas vezes não há acessibilidade. Não é? Pronto. Uma pessoa que não veja tem muita dificuldade em orientar-se ou perceber onde é que está, ou ler uma ementa, Sim. não é? Claro. Pronto. Uma pessoa que não ouve. Uma consulta médica, que é uma coisa que nós estamos muito habituados a fazer, é um drama para uma pessoa que não ouça ou que não fale como é que comunica com o próprio médico. Exato. Portanto, não é? Portanto, ou seja, as pessoas estão muito desprotegidas e está provado... Está provado por vários estudos que uma pessoa, um agregado familiar que tenha uma pessoa com deficiência tem um incremento de despesas brutal relativamente a uma família normal. E isto tem que ser visto e tem que ser protegido. Nós temos, por exemplo, criámos neste mandato um programa de apoio à adaptação das pessoas com deficiência, para a eliminação de barreiras dentro da habitação das pessoas com deficiência, que se chama o Xiradata, que as pessoas podem se candidatar à Câmara Municipal, a esse programa, e candidatar-se para terem eliminação de barreiras na sua própria casa. Portanto, é um apoio financeiro para as pessoas poderem... Porque muitas vezes o primeiro drama é a pessoa adquirir uma deficiência, não é? Sai do hospital, tem que ir para casa, ou teve um AVC, Sim. que é uma coisa agora da moda, que é ter AVCs, infelizmente, teve um AVC, e o drama é, eu vou para casa e agora não consigo andar com uma cadeira de rodas em casa, não consigo dirigir-me não sei onde, não consigo... No nosso caso, nós percebermos essas dificuldades, sobretudo para pessoas que têm muitas dificuldades económicas, criamos este programa em que apoiamos financeiramente a eliminação de barreiras na habitação das pessoas com incapacidade, que é uma ajuda imensa e que não há, porque os produtos de apoio são financiados, como eu dizia, por Estado, a 100%. As cadeiras, mas os balcões de inclusão, que eu penso que Loures também tem balcão de inclusão, a Câmara de Loures, estão aptos a dar todas estas informações. Também o Instituto Nacional para a Reabilitação tem um balcão de inclusão, ou a Segurança Social, podem dar todas estas informações sobre os direitos das pessoas com deficiência. Mas, efetivamente, o grande drama, e há bocado a Cristina dizia que as pessoas ficam sozinhas, porque, infelizmente, ainda vivemos no desconhecimento e naquela ideia de que, quando acontece uma situação destas a uma pessoa, seja esta, seja uma doença, isto é castigo.
Não é castigo nenhum, as coisas acontecem porque acontecem. Hoje estamos aqui, amanhã temos uma doença, temos uma situação... Não é um castigo, aconteceu, pronto. E as pessoas não estão preparadas para perceber isto como um fator natural da vida, ou um envelhecimento, que é uma situação normal. As pessoas perdem faculdades, já não são as mesmas pessoas. Portanto, as pessoas não estão preparadas para lidar com isto. E depois afastam-se e deixam a pessoa completamente entregue a si própria. E afastam-se e depois também acham, quando nasce uma criança com deficiência, que ela não tem a necessidade de ser incluída ou integrada, não tem nada de necessidade de ir para a escola, que é isso. Tem necessidade de ir para a escola, tem necessidade de ser capacitada e muitas vezes é a própria família que não lhe permite que ela aprenda e seja um cidadão competente da sociedade. Porque fecha, põe ali uma redoma de vidro com medo que aconteça alguma coisa. E a pessoa tem que efetivamente é que ser capacitada, que ser inserida na sociedade, que lhes ser permitido efetivamente que vão mais além, que aprendam a ser autónomos, porque depois os pais morrem. É a lei da vida, Claro, toda a gente morre, claro, ninguém é claro, eterno. claro. Os pais morrem. E depois o que é feito daquela criança? Exato. O que é feito daquele jovem O que é ou que daquele ela aprendeu? adulto? O que é que ela aprendeu? Como é que ele pode estar sozinho? Depois fica sozinho no mundo. Sim. E muitos pais, com medo que aconteça, acham que aquela... Ou então acham que não têm direito a vestir-se bonito ou a vestir-se bem. Tem que andar de se apresentar bem. Tem que andar sempre de calções e de fato de treino. Ou então acham que aquele miúdo tem que ser escondido dos outros. Não tem. E durante muitos anos as pessoas com deficiência eram escondidas e viviam escondidas. E hoje em dia começa-se a perceber que fazem parte integrante da sociedade e têm que fazer parte da escola. O Governo também criou a educação, a legislação relativamente à educação inclusiva, em que já não há segregação, que os miúdos estão nas salas de aulas com os outros colegas exatamente na mesma base. Portanto, ou seja, há aqui um caminho que é trilhado desta forma. Mas nós, enquanto sociedade, e eu tenho que dizer isto, desculpe eu dizer isto, mas nós, enquanto sociedade, ainda não saímos daquela ideia mesquinha que se dermos uma moedinha para ajudar o outro, já cumprimos a nossa parte. E não é isso. O outro às vezes precisa só de um abraço, de um sorriso, de uma palavra amiga, porque o dia está sempre muito mau. Isto é igual para todos. Exatamente. Não precisamos de moedinhas, precisamos é que muitas vezes percebam que temos o nosso lugar da sociedade. E um cidadão que é incluído na sociedade é um cidadão que contribui para a sociedade, pode continuar a ser contribuinte, a pagar os seus impostos, a trabalhar e ter uma vida realizada. Porque é o cidadão da nossa sociedade. E nós, enquanto sociedade, podemos fazer as legislações todas que quisermos, e estão a ser construídas imensas legislações no sentido de apoiar e de promover a inclusão das pessoas com deficiência e para que a sociedade perceba que são cidadãos do mesmo mundo. Mas, efetivamente, o que acontece, infelizmente, é que nós, enquanto sociedade, ainda não acompanhamos esse salto. E ainda achamos que uma pessoa por andar numa cadeira de rodas tem uma doença contagiosa. E somos preconceituosos. Eu tenho que dizer que somos porque somos preconceituosos. Muitos de nós somos, nós efetivamente dizemos não somos preconceituosos, eu não sou, mas ainda somos, enquanto sociedade, eu estou a falar como parte integrante da sociedade, ainda somos muito preconceituosos, não é? Ainda achamos que isto não é um problema meu, é dos outros. E por isso as pessoas ficam sozinhas quando mais precisam dos outros. E em situações absolutamente miseráveis, quando as pessoas acabam por ser vítima uma segunda vez. São vítima daquilo que lhe aconteceu e depois são vítimas porque a sociedade os vitimiza. Exatamente. Não é? Os castiga, os isola. Ou, por exemplo, idosos que estão presos em prédios que não têm elevador e que têm 3 e 4 andares e nunca mais saíram à rua. E que estão sozinhos porque a família deixou de os visitar, porque cheiram a velho, porque dizem disparates, não é? Pronto, digamos que nós, enquanto sociedade, temos umas dinâmicas cada vez mais viradas para dentro do umbigo e para nós próprios. E não podemos ser assim. Temos que cada vez mais perceber que a sociedade é um misto de pessoas de várias etnias, com corpos de todos os feitios, com várias alturas, de formas de estar na vida, com várias personalidades, com várias orientações, com várias formas de ver o mundo diferentes, com diferentes cores e diferentes lentes. E não podemos exigir que o outro veja o mundo da forma como nós vemos. Exatamente. Por isso é que abandonamos tão facilmente o outro e o descartamos tão facilmente. Seja isto em que área for. E nós cada vez mais vemos que efetivamente estamos numa época em que é tudo muito depressa e muito rápido.
não é? As coisas acontecem muito depressa, acontecem muito rápido, não temos tempo para olhar para dentro de nós e para os outros. Eu própria passo a vida a queixar-me, não consigo ter tempo, os meus dias acabam muito tarde, começam muito cedo, e eu vejo pouco os meus filhos, vejo pouco o meu neto, vejo pouco os meus pais, porque não tenho tempo, efetivamente. Mas... e aqui tenho que, efetivamente, me penalizar por isso, porque a vida obriga-nos a andar a correr, porque as nossas atribuições são mesmo assim. Sim. Mas não podemos perder o norte de que, de facto, não somos ilhas. Não é? Precisamos todos uns dos outros. Todos uns dos outros. E acho muito, profundamente injusto e profundamente recriminatório esta situação de abandonarmos o outro só porque o outro já não é aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Não é? É isso mesmo, doutora. Infelizmente é o que acontece, mas temos que lutar contra isso. Doutora, nós temos aqui o nosso tempo a passar e temos que dar tempo à Dona Maria. Claro que sim. Aliás, ela é muito mais importante que eu. São todas importantes. Não. Ela é muito mais importante. Sabe que eu tenho uma grande admiração para Dona Maria da Graça. É das pessoas que eu mais gosto. Porque ela representa efetivamente tudo aquilo que eu lhe disse nesta conversa. Ela é uma pessoa que se reinventou uma série de vezes, uma pessoa que nunca baixou os braços, é uma pessoa que continua a lutar, apesar das suas limitações de vários níveis, e nunca permitiu que a pisassem aos pezinhassem, porque ela é e tem o seu lugar neste mundo. E, sobretudo, tem um coração imenso e uma cabeça absolutamente fabulosa, que decora tudo muito melhor que a minha. E é um doce, vão perceber que é um doce de senhora, que faz parte da palavra cantada. E vão perceber porque é tão fácil gostar da palavra cantada desta associação e porque é que é tão fácil perceber que todos temos lugar neste mundo. É só ouvir esta senhora. Nós vamos ouvi-la na segunda parte. Agora, em relação à doutora, ainda temos duas fotozinhas que se calhar vamos passar, só para a doutora também apresentar aos telespectadores, está bem? Vamos lá então às fotos. Ora, aqui está. Então, podemos voltar à primeira? Exatamente, obrigado. Então, aqui onde é que nós estamos, doutora? Aqui estamos na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense e eu estou, mais uma vez, a cumprir a minha obrigação, enquanto vereadora da Cultura, a fazer uma coisa que eu detesto. Vou confessar aqui para toda a gente, vou fazer uma confissão. Eu detesto falar em público. Os senhores não sabem, a senhora não sabe, mas é que eu, debaixo desta capa de muita vontade e de muita... Sou uma pessoa que fico profundamente aflita quando tenho que falar em público. Aflitíssima. Aliás, eu antigamente tinha crises de ansiedade, era muito complicado, porque eu debaixo destas capas penosas, isto é como a maquilhagem, não é? É como o cabelo. O meu cabelo tradicional é encaracolado. É como o meu. Pronto, temos esta coisa. E depois vamos criando este boneco, não é? E no fundo, nós para nos conseguirmos às vezes inserir, temos que, não é deixar de ser aquilo que somos, mas às vezes esquecer-nos um bocadinho e tentar arranjar bengalas para ultrapassar algumas coisas. Eu, no fundo, sou profundamente tímida e fico assim um bocadinho aflita quando tenho de discursar, mas tenho muitas vezes de discursar. Aqui estava numa apresentação de um livro, acho que foi no livro da Conceição, precisamente a Conceição Cotrim, mais uma vez, porque eu acho que nós... Eu volto a dizer, estas fotografias obviamente não me representam, representam no fundo aquilo que as outras pessoas veem e aquilo que eu acho que é a nossa missão enquanto autarcas, que é apoiar efetivamente os projetos que desenvolvemos e em que acreditamos e apoiar as pessoas que em nós votam. Isto é uma missão. E eu sou tão igual como as pessoas que me encontram na rua e faço questão de dizê-lo regularmente, porque eu acho que o que nos distingue é que eu neste momento tenho a capacidade de fazer acontecer algumas coisas, mas estou aqui até acabar o meu mandato, depois vou fazer outra coisa qualquer, porque tenho sempre outra coisa qualquer para fazer, mas efetivamente isto é uma missão que nós autarcas trazemos e que muitas vezes é muito mal vista. Só que nós temos de tomar decisões todos os dias, é um bocadinho assim. E na área da cultura e na área do associativismo, nós em Vila Franca temos imensas associações, no município de Vila Franca, e que todas têm que ter o nosso apoio. Na área da cultura é uma área que efetivamente nós temos que construir programas que se dirijam às pessoas e às populações, e é o que eu tenho tentado fazer com os programas de música, de dança, de escrita, de literatura, com as bibliotecas, com os museus, com tudo o que acontece e com a nossa oferta turística, que é imensa. O município de Vila Franca de Xira merece e eu agradeço que nos visitem. Muito bem.